Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, com transmissão no canal da Via Morena no YouTube e live na página da Via Morena no Facebook. Para você participar desse programa, na edição ao vivo, né, que é neste horário das 11h30 até as 12h30, você pode utilizar o espaço de mensagens do Facebook. O programa é repetido, né, à tarde, às 6 horas da tarde, e à meia-noite também, às 11 horas da noite, e também na madrugada do dia seguinte. Nesses horários não tem como participar, mas você pode mandar sua mensagem que a gente aprecia, né, no dia seguinte, no próximo programa. O programa de hoje nós vamos falar de vários assuntos, mas o principal assunto do dia, de ontem, né, pelo menos, foi um tweet do Carlos Bolsonaro, Carlão, o Carluxo, que agora estou vendo aqui no site do Antagonista, que é um blog favorável ao presidente Bolsonaro, que o Ministério Público do Rio abriu 2 procedimentos para investigar Carlos Bolsonaro. O objetivo é apurar se o filho de Jair Bolsonaro tinha um esquema de rachide em seu gabinete na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ficando com partes dos vencimentos de seus assessores. Os dois procedimentos tramitam em segredo de justiça. Não tem nenhum detalhe, né? A única notícia que aparece é essa no Antagonista. E eu só dei destaque porque foi publicado no Antagonista. Se fosse publicado na Folha de São Paulo, na Veja e tal, eu não ia dar nenhum destaque porque esses jornais são tidos pelos bolsonaristas como suspeitos. Não adianta falar. Agora o Antagonista não. O Antagonista é um site respeitado pelos bolsonaristas porque está muito bem afinado com a política do presidente Jair Bolsonaro. Agora, o Carlos Bolsonaro, o pessoal estava comentando aí que o Bolsonaro foi internado, né, e abriu a porta do hospício para o filho. Esse filho dele fazia tempo que não fazia nenhuma cagada aí nas redes sociais. Falava nada, estava quietinho. O pai entrou no hospital. Dá até a impressão que o pai entrou e mandou: eu vou ficar uns dias fora da rede social aí, você fica em meu lugar. E numa mensagem ao Twitter, numa tweetada, ele reclamou da democracia, né? Reclamou que era impossível fazer muitas coisas na democracia, né? Se era difícil fazer na democracia, é fácil fazer na ditadura. Pelo menos é o que ele deu a entender, ficou muito claro isso. Aí quando veio a resposta, né, principalmente da classe política, do Congresso Nacional, aí ele tentou corrigir. Não é isso que eu quis dizer.
tentou desdizer. Agora ele desdiz para as negas dele, para ele. Porque para quem entende, para quem sabe ler, nem pinga aí, nem corta T. Foi muito claro, fez uma apologia da ditadura. O que não é novidade, até porque o pai dele, o Jair Bolsonaro, defendeu e defende a ditadura militar. Ele não defende a ditadura porque ele disse que não foi ditadura. Aí aquilo que aconteceu, o regime militar não foi ditadura. Então, mas o filho defendeu abertamente a ditadura. Quer dizer, não é possível fazer reforma na democracia. Tem que ter, se não pode fazer na democracia, tem que ser outro regime que não é a democracia. Aí teve resposta do presidente do Senado, resposta do presidente da Câmara dos Deputados. E você não pode falar que esse Congresso é porcaria, não sei o quê, porque esse Congresso está apoiando o Bolsonaro. Esse Alcalumbre é presidente do Senado com apoio irrestrito do Bolsonaro, do partido do Bolsonaro e de todas as forças políticas ligadas ao Bolsonaro. Eu acompanhei a eleição do Alcalumbre e acompanhei nas redes sociais a pressão de todos os bolsonaristas para eleger esse tal de Alcalumbre aí. Então não vai me dizer, não é. Quando não der errado, aí não. Aí o cara vem, aí tenta explicar e ainda botar a culpa na imprensa, meu. Bota a culpa na imprensa. E eu estou falando isso aqui também com muito desprendimento. Primeiro porque eu não tenho medo desse pessoal aí. Segundo porque, além da Rede Globo, o Globo Lixo, que eles chamam outras emissoras, todas deram o mesmo destaque. Mesmo a emissora do Silvio Santos, a emissora do Pastor de Macedo, que estão no bolso do governo. Que estão no bolso do governo. No governo do Lula, da Dilma e do Temer, era a Rede Globo que estava no bolso do governo. Agora quem está no bolso do governo é o Silvio Santos e o Pastor de Macedo, com duas emissoras, duas redes de televisão, que se juntar as duas não dá metade da repercussão que dá a Rede Globo. Até porque o próprio presidente foi flagrado no quarto no apartamento lá do hospital, assistindo um canal da Rede Globo. Então, se sou eu que falo o que falou o filho do presidente, não tem problema nenhum. Agora, se é o filho do presidente da República que fala, e que é autorizado a falar pelo pai, porque ele fala porque o pai consente. Porque se o pai chegar e falar para ele, você não vai falar, ele não fala. Sabe por que ele não fala? Porque ele teve uma formação familiar de respeitar, de obedecer o pai. Essa história de que não, ele é um rebelde, mentira. Na família do Bolsonaro não tem rebelde. Quem manda é ele. Manda na mulher e manda nos filhos. Então, se o filho está falando, é porque está incorporando o comportamento familiar. E isso é muito grave. Agora, de todas as reprimendas, de todas as respostas dadas à publicação do Twitter do Carluxo, a que mais me impressionou foi a do vice-presidente da República, General Mourão. Eu passei a admirá-lo depois da resposta que ele deu ao garoto do Bolsonaro. Ele disse que não, que ele defendeu a democracia, que só através da democracia é possível se fazer governo. Repetindo o que tinha dito o Bolsonaro no dia 7 de setembro, quando disse que não há independência sem liberdade. Foi o que ele disse antes de ir para o desfile
à porta do Palácio Alvorada, já com a faixa atravessada no peito. Disse exatamente isso. Não há independência sem liberdade. E completou Mourão que não há liberdade sem democracia. O que eu tenho dito aqui sistematicamente, que não há liberdade sem democracia. Pode até ter mais burocracia, pode até demorar mais um pouco, mas afora a democracia é a tirania. E eu estou voltando ao tema de democracia, as pessoas até pensam, pô, Sérgio, para, muda, vira o disco. Porque estão mexendo, né? Estão aí cutucando a democracia. Essa declaração amolecada e irresponsável do Carlos Bolsonaro, ela faz a gente refletir. É importante a reflexão. Primeiro, uma declaração dada, me parece que antes da eleição, pelo Bolsonaro, deputado federal, o embaixador, o futuro embaixador, e que para fechar o STF bastava um jipe, um guarda, um soldado e um cabo. Uma ameaça direta ao Supremo Tribunal Federal, uma ameaça direta à democracia. Por que você não gostar do Gilmar Mendes, não gostar do Lewandowski, não gostar do conselheiro, do ministro é uma coisa. Vai empicha o Gilmar Mendes, o ministro que você não gosta. Não é se jogar contra o poder judiciário por causa por causa dos ministros. O ministro passa. O ministro, quando completar 75 anos, 75 de idade, vaza. Mas o poder judiciário continua. E ele é essencial, é fundamental para o Estado democrático de direito. Assim como o legislativo. O pessoal xinga deputado, xinga senador, mas esse poder legislativo tem dado todo o apoio ao Bolsonaro. A aprovação da reforma da Previdência é uma manifestação de confiança ao presidente. Então você não pode passar por cima do Congresso, né? O Congresso também foi eleito pelo povo. Então tem que respeitar os poderes. Mas o Mourão me representa. Porque ele teve coragem de responder ao moleque, ao pé da letra, que é preciso conversar, é preciso dialogar, é preciso atravessar a rua, né? Precisa atravessar a rua e conversar com o Congresso Nacional para governar, para garantir a democracia, para garantir o governo. E eu digo mais, defendo o governo, defendo a democracia, e se o governo do Bolsonaro chegar a ser ameaçado, o mandato do Bolsonaro chegar a ser ameaçado, veja bem o compromisso que eu vou assumir aqui. Eu vou pintar a cara, vou vestir verde e amarelo e vou defender o mandato democrático do Bolsonaro. Contra qualquer ameaça da esquerda, da direita, dos militares, de quem quer que seja, eu vou para a rua, mesmo que seja sozinho, para defender o mandato do Bolsonaro. Agora, se o Bolsonaro, a ameaça vier do Bolsonaro, um golpe do Bolsonaro, eu vou para a rua, vou para a trincheira para defender a democracia, levando como símbolo a bandeira do Bolsonaro, que o Bolsonaro usou na campanha. O Brasil acima de tudo. Deus acima de todos.
vou defender a democracia. Tem uns neguinhos aí, uns boca de burros, chamados intervencionistas, que são contra a democracia, que são contra o Bolsonaro. Porque eles queriam que o Bolsonaro fizesse o que os filhos dele querem que ele faça, o que o Eduardo quer que ele faça, o que o Carlos Bolsonaro quer que ele faça, que é o golpe, o autogolpe. Quando vem com essa história de que é impossível governar na democracia, é possível governar, tentar a aventura que o Jânio Quadros tentou. O Jânio Quadros tentou exatamente isso que o filho do Bolsonaro está propondo, que é o fim da democracia, propondo para agradar a meia dúzia, um grupinho que não consegue juntar mais de 100 pessoas na rua para defender a ditadura. Já tentaram isso durante todos os movimentos populares, os tais intervencionistas tentaram e não conseguiram. Não conseguiram, sabe por quê? Porque a tradição brasileira, o respeito à democracia. O brasileiro sabe quanto vale a democracia, porque o brasileiro conhece a tirania da ditadura militar. E não adianta, de ditadura. E não adianta vir com essa história, não. Vamos fazer uma intervenção para, por uns tempos, tal, e depois a gente põe tudo nos eixos e entrega para os civis de novo. Não tem nada disso. Fizeram isso em 64. Era para garantir as eleições seguintes, né? Eleição de 65, e vamos na eleição de 65 e já passa para os civis. Foi uma transição de exatamente 21 anos. Uma geração inteira que não resolveu nada. Nada, absolutamente nada. O Brasil, em 21 anos, andou para trás. Cresceu igual rabo de cavalo, para baixo. Não se combateu corrupção. Os corruptos migraram tudo para o governo. Não teve uma política econômica que garantisse estabilidade nenhuma. Tivemos, no fechamento da ditadura, quase 1000% por ano de inflação. E resolveu o quê? Fez a ponte Rio-Niterói, a usina lá do Paraná, um crime contra a Amazônia, que foi a tal de Transamazônica, que até hoje continua levando denunciando para lugar nenhum. Nada, não fizeram nada. E nem contra alguns desinformados para dizer que não, aquele tempo é que era bom. Naquele tempo não tinha bandido, não tinha notícia de crime, né? Porque os jornais eram todos censurados. Ah, não, porque os generais morreram todos pobres. Será que morreram todos pobres? Quem é que pode... Houve alguma investigação? Houve alguma operação Lava Jato depois da ditadura? Por que não houve? Porque os ditadores fizeram a tal de lei de anistia, que ao invés de anistiar a oposição, que passou 21 anos lutando contra a tirania, anistiava os torturadores, anistiava os crimes cometidos pela ditadura. Eu estou falando isso, gente, olha, a minha fonte é a história. Eu vivi os 21 anos da ditadura. Eu sofri na pele a ditadura porque eu já era da imprensa. E foi a imprensa a mais perseguida pelo regime. Você tinha que se dobrar ao regime. Eu, na ditadura, tive que abrir o meu próprio jornal. Porque eu não conseguia emprego em jornal de ninguém. Rádio de ninguém. Consegui emprego, daqui a pouquinho já me mandava embora. Porque eu não tolerava o regime. Era contra, fazia oposição. Era ruim para o país.
E eu até faço seguidos desafios aqui para o pessoal que é contra a democracia. Não tem problema nenhum. É só mostrar onde tem um regime melhor que a democracia que eu me mudo para lá. Eu deixo o Brasil. O pessoal vem me mandando para Venezuela, para Cuba, para China, para Coreia do Norte. Eu não quero ir para esses países. Porque eu sou contra o regime comunista. Eu sou contra qualquer regime de partido único. Porque regime de partido único é ditadura. Eu sou contra a ditadura. Mas não mostra um país, não. Olha, esse país aí não é democracia, não é comunismo. É melhor que os dois. Então você vai para. Eu vou para lá. Eu me mudo para lá amanhã. O problema é que não existe nenhum regime melhor que a democracia. Por pior que seja, por mais burocrática que seja, por mais transparente que seja, por mais corrupta que seja, a democracia supera qualquer outro partido em todos os sentidos, inclusive neste sentido da corrupção. O Brasil nunca conheceu uma época de tanta corrupção como foi aqui no tempo da ditadura. Eu falo isso, o pessoal arrepia. Não, pô, Sérgio Cruz. No tempo da ditadura não tinha corrupção, não. Os generais mandavam prender. Mentira. Tinha corrupção. Muito mais que agora. Sabe por que não aparecia? Por causa da censura. Não aparecia por causa da censura. A censura à imprensa. Não pode ter gente que gosta aí. Agora, eu não respeito, não tenho o menor respeito por inimigos da democracia. Não tenho. Seja da imprensa, seja profissional liberal, seja o que for. Inimigo da democracia é meu inimigo. Não gosto. Tenho pavor. Tenho pavor. Seja comunista, seja fascista, seja o que for. Eu defendo, e tem muita gente que acha que também eu não defendo nada, né? Mas eu defendo a democracia. E vou repetir aqui, ó. Se o mandato do Bolsonaro, que foi eleito pelo povo, obedecendo todas as regras do processo democrático, estiver ameaçado, seja pela direita, seja pela esquerda, seja pelos militares, seja por quem for, pelo civil, eu vou para a rua defender o mandato do presidente Bolsonaro. Mesmo que eu tenha que ir sozinho, vou vestir verde e amarelo, vou pintar a cara e vou defender o mandato do Bolsonaro. Se o Bolsonaro ameaçar a democracia, eu vou para a rua defender o Brasil, defender a democracia. E mais que isso, vou para a trincheira se for preciso. A minha própria vida em defesa da democracia, porque a ditadura é a morte e eu prefiro a vida. Então esse papo aí do filho do Bolsonaro tem que ser levado a sério, não pode brincar com isso. Porque a voz do Carlos Bolsonaro é a voz do Jair Bolsonaro, a voz do pai. Como eu disse aqui, ele só fala aquilo que o pai permite, que o pai consente. Ele e os outros filhos também. Fazem exatamente o que o pai manda. São pau-mandado do pai. Porque é formação familiar do Bolsonaro. Ele não admite. Se ele não admite ser contrariado pela oposição, pela imprensa que de vez em quando hostiliza, imagine ser hostilizado pelos filhos. Não vai ser. A gente conhece o perfil do presidente. Então é preciso ter cuidado. Não pode fazer, não. Pergunta para o cara, não. Pergunta para o cara Bolsonaro, como disse
o Mourão. Não, tem que tomar aquela posição séria, comprometida do próprio general Mourão, que não admite que, como eu, não conhece nenhum regime melhor que a democracia. As pessoas falam, Sérgio Cruz, é o que eu mais recebo aqui nas minhas mensagens. Sérgio Cruz, se muda para Venezuela, se muda para Cuba. Eu não quero me mudar para lugar nenhum, não. Quero ficar aqui. E fico aqui até que alguém me mostre um país onde tem um regime melhor que a democracia. Olha, esse aqui não é democracia, mas é melhor que a democracia. Pode mudar para lá que você vai se sentir bem. Agora me mandar para a Venezuela, uma ditadura. O que tem na Venezuela hoje é aquilo que os intervencionistas aqui do Brasil querem. É executivo forte, ditadura. E é o que eu sou contra. O que tem em Cuba hoje é o que o pessoal, que o Carlos Bolsonaro prega, quer também aqui para o Brasil. Um executivo forte. Um executivo onde não tenha STF para encher o saco, onde não tenha procurador e procurador da República para encher o saco, onde não tenha legislativo para encher o saco, onde não tenha... É assim que eles querem. E é tudo a mesma coisa. Ditadura de esquerda, ditadura de direita, é tudo ditadura. É tudo a mesma bosta. Quem viveu a ditadura como eu vivi, sabe disso. Agora, tem muita gente que passou pela ditadura, que conhece a ditadura porque o avô falou, né? Aí é complicado. Ah, meu pai disse que era uma beleza a ditadura. Ou então se beneficiou da ditadura. Porque muita gente se beneficiou. Muita gente bamburrou na ditadura. Como eu disse, eu nem queria falar desse assunto, né? Mas é a tal da provocação. Todo dia aparece uma novidade, né? Envolvendo ditadura, envolvendo democracia. E eu, como cidadão dessa época, tenho a obrigação de passar aquilo que eu conheço para quem não conhece, para quem não sabe, para quem se ilude, para quem vai na conversa, para quem vai no live, para quem vai no live, aquele cara lá de Brasília, Luiz Miranda, deputado federal do DEM, ganhou a eleição lá dos Estados Unidos pela rede social. Teve 65 mil votos em Brasília, e não conhecia ninguém, não. Tinha saído fugido de Brasília, que tinha se metido num negócio errado aqui no Brasil, um negócio de franquia e tal. Foi para os Estados Unidos. Chegou lá, começou a fazer cabeça de muita gente, todo mundo fazia cabeça, né? Aí foi candidato e ganhou a eleição. Tem aqui um perfil dele, uma página dele na internet, que tem 300 e tantos mil seguidores no YouTube. Isso numa só, porque tem várias, né? Então, e eu ouvi ontem uma entrevista da Marina Silva na Roda Viva, no programa Provocações, do Marcelo Tach, na TV Cultura, e ela foi muito clara, né? Que eleição é isso aí. Ela foi a terceira mais votada na eleição de 2014, em 2016, e teve miséria de voto na eleição de 2020. Eu não sei, né? Então, respeitar o povo. E ela, com todo o insucesso havido na eleição, ela continua com a mesma performance.
a derrota fragorosa não a derrotou. Ela continua na mesma forma, defendendo os mesmos princípios. Porque hoje é ela que está defendendo, mas ela está passando isso para quem vai, né? A roda está girando. Ela vai passar e vai passar esse seu ideário para quem pensa como ela, um pensamento democrático, sem radicalismo, sem fanatismo, porque o problema eleitoral é o fanatismo. Ela não quer nem saber. Vai ganhar, acabou. Agora, na democracia, é preciso respeitar o mandato popular. Eu defendi aqui o mandato da Dilma. Eu defendi no passado o mandato do Collor. Por quê? Porque foram mandatos legítimos, mandatos conferidos pela maioria da população, assim como eu defendo o mandato do Bolsonaro. Eu não votei nele, todo mundo sabe disso. Mas eu defendo o mandato, faço crítica ao mandato dele. Críticas pontuais. Não sistematizo, faço críticas pontuais. Dou destaque ao pensamento dele aqui nesse programa. E qualquer ameaça que tiver ao mandato dele, eu serei o primeiro a apoiá-lo. Vou voltar a falar desse assunto, aguardando aqui, agradecendo o pessoal que está compartilhando e aguardando aqui a participação do pessoal aqui através da live do Facebook. Voltaremos depois do tempo em Brasília e no Mato Grosso do Sul. Quando o Heitor nasceu, eu fiquei na enfermaria com mais 5 mulheres, né? E todos bebês prematuros, que por algum motivo estavam lá há mais tempo. E aí eu via que as mães já não conseguiam tirar tanto leite, eles não podiam mamar, então não tinha aquela produção, né? Porque é importante a sucção do bebê para a produção do leite. Aí eu me coloquei no lugar daquelas mães, porque se fosse eu, se meu filho precisasse, eu ia querer muito que alguém se disponibilizasse a doar. Eu levo o leite, né, já depois que está congeladinho, entrego no banco de leite. Lá eles vão processar, primeiro eles vão avaliar se tem sujidade, né, se tem alguma coisa, se o leite realmente está apto para pasteurizar e liberar para os bebês que estão internados, né? São os prematuros, que por algum motivo ou outro não conseguem mamar ou a mãe não pode aumentar, que também recebe esse leite que a gente doa. Doe leite materno, alimente a vida. Voltando, né? O Rivair Fernandes Coleman, boa tarde, muito obrigado pela audiência. Está dizendo aqui que Marina é de direita. Estamos lembrando aqui do ministro das Relações Exteriores, que conseguiu convencer o presidente Jair Bolsonaro de que o Hitler era um líder comunista.
Me aparece essa aqui de que Marina é de direita. A Marina não é de direita, né? Não é da direita radical e nem da esquerda fundamentalista. Ela é, a gente chamaria de centro-esquerda. Ela é de uma esquerda moderna, abominada tanto pela esquerda festiva, do que com uma direita fanática, pela direita fanática. Ela é uma política que defende a democracia e que defende a justiça social. E ela falou um negócio muito interessante, né, com relação, que o pessoal fala aqui, o ministério do Bolsonaro e tal. Ninguém... que o ministério é um ministério ótimo e tal. Tem o ministério do Bolsonaro, tem umas coisas interessantes, né? Tem por exemplo, o ministro da Saúde é um médico, conceituado, nosso, conhecido, porque já foi secretário de Saúde do município de Campo Grande. A ministra de Agricultura está no lugar certo, é pecuarista, está no lugar certo. Agora, dois ministros que estão em lugar completamente errado. Essa de direitos humanos, que é contra os direitos humanos, e do meio ambiente, que é antiambientalista. O que ela falou, ela falou do ministro do meio ambiente. Essa da Demares eu estou colocando por conta. Ela falou do ministro do meio ambiente, que é contra o meio ambiente, que abomina o ambientalismo, que trata o ambientalista como eco chato, que tentou, juntamente com o presidente da República, responsabilizar as ONGs pelo incêndio da Amazônia. Lembra disso? Não, o presidente foi muito claro, isso aqui, o principal suspeito do incêndio são as ONGs. Quando estava na cara, né, que não tem nada de ONG nisso aí, que os grandes responsáveis pelo fogo na Amazônia eram os madeireiros, eram os grileiros de terra, os desmatadores clandestinos, os garimpeiros clandestinos, esses eram os responsáveis. Estava na cara. Agora, este ministro aí, ele, tanto quanto o presidente da República, incentivaram o fogo, né, o incêndio, o desmatamento. Eu falo isso aqui, tem gente, não, porque nos governos anteriores também houve desmatamento, houve tal. Mas os governos anteriores, pelo menos, não desmoralizavam o trabalho que era feito pelo IBAMA, pelo Instituto Chico Mendes e pelas organizações não governamentais que se dispunham a combater o desmatamento, a ampliação do desmatamento. A Marina foi muito clara, né, e isso eu acompanhei no tempo em que ela era ministra, em se elaborar um projeto de desenvolvimento sustentado, não só para a Amazônia, mas para o Brasil inteiro, para evitar o agronegócio predatório que nós vimos aí. Você sai pelo estado de Mato Grosso do Sul, você vê muitas áreas onde o lavoureiro consciente, ele faz as coisas tudo no politicamente correto. Curva de nível, né? Tudo direitinho, obedecendo tecnicamente, todo um processo técnico.
Mas você vê uma barbaridade também de cara que mete o trator de qualquer jeito, né? A lavoura vira uma verdadeira erosão. A terra vai para o primeiro rio, primeiro riacho que passa lá, entope a mina. Tudo isso. Aí vem o presidente da República. Ontem o pessoal disse que vai mandar o cara embora. Superintendente do Ibama no Pará, parece. Reuniu os fazendeiros para dizer que dali para frente não ia ter mais Ibama. Que não ia ter mais fiscalização. O cara falou, apareceu, não. Apareceu lá. O cara falou. O ministro prometeu que ia mandar o cara embora. O mínimo que tinha que fazer era isso, né? O mínimo que tinha que fazer era mandar o cara embora. Até agora não vi ainda o despacho do ministro mandando o cara embora. E eu tenho falado aqui que não adianta ficar fazendo campanha contra a democracia, porque não vai mudar a democracia. Pode melhorar, ampliar, conseguir, mas mudar não vai. Quero aproveitar esse pedaço de tempo aqui para falar um pouco sobre a reforma tributária. O governo tem disposição de encaminhar ainda este mês ao Congresso Nacional o seu projeto de reforma tributária. Tem dois projetos que já circulam, onde o forte nos dois projetos, a proposta central, é o IVA, né? O Imposto de Valor Agregado. Quer dizer, reduzir o número de impostos, colocar no imposto só, sem alterar, sem aumentar, né, o número de... Sem aumentar os impostos, também sem reduzir os impostos. Acha que, do jeito que está aí, dá para... O governo tem um outro projeto que é o da volta à CPMF. Foi dado, inclusive, ontem os percentuais a serem cobrados e tal. 0,2%, 0,4%, com reajuste progressivo a cada ano. Quer dizer, aumenta a alíquota da contribuição e reduz um outro imposto, tira de outro imposto qualquer para compensar. Eu sou contra qualquer tipo de imposto, né? Acho que nós temos imposto demais. Antes da proclamação de independência, quando a gente pagava imposto para Portugal, Brasil colônia, a gente tinha o quinto, lembra do quinto? O quinto. O quinto dos infernos. E daí que surgiu a palavra quinto dos infernos, vá para o quinto dos infernos. O pessoal pagava um quinto daquilo que vendia. Você lavrava o ouro e um quinto ia para o governo. Ou seja, 20% para o governo, 20% é. 20% para o governo, 80% para mim. Hoje, a gente paga cerca de 40%. Naquele tempo, o Tiradentes tentou fazer uma revolução por causa de um quinto. E a gente hoje paga muito mais que isso e fica por isso mesmo. Então, não é justo que se crie um novo imposto. E quando foi proposta a CPMF, o atual presidente Jair Bolsonaro, que era deputado federal, votou contra. Claro. Agora ele quer a CPMF. Sabe por quê? Eu tenho dito aqui nesse programa
disse durante todo o governo do Temer que não adianta conversa fiada, não adianta fórmulas mágicas. O governo só vai ter tranquilidade do ponto de vista econômico e financeiro com dinheiro. Não adianta fazer discurso, não adianta xingar, não adianta esperar um milagre, porque não vai vir. Tem que ter grana, dinheiro, superávit primário. Se não tiver isso, não governa. O governo do Bolsonaro, com reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma tributária, pode fazer 1000 reformas que quiser. Se não tiver dinheiro novo, se não aumentar o imposto, não vai para lugar nenhum. E eu falo isso, gente, não é porque eu gosto de imposto, eu sou contra. Mas eu não sou imbecil. Eu sei fazer contas. E eu faço conta com ouro na história. O Brasil teve o seu maior índice de desenvolvimento econômico, financeiro, de 85 para cá, quando acabou a ditadura, exatamente nos governos de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Por quê? Por causa da CPMF. Foi exatamente nesta época que o Brasil criou superávit primário. Com o superávit primário, o Fernando Henrique colocou as finanças do Brasil em ordem. Ordenou as finanças. E o Lula entrou e pagou o que devia. O governo do Lula pagou o FMI, a dívida externa oficial. Ficou aí, o pessoal que devia. Tá. Agora, a dívida pública oficial foi paga. O Brasil tornou-se sócio do FMI. Por que aconteceu? Porque o Lula era mais inteligente que os outros, era mais inteligente que o Fernando Henrique? Não, porque tinha dinheiro. Muito dinheiro, superávit primário extraordinário. Com esse dinheiro o Lula pagou o FMI. Com esse dinheiro o Lula fez as cagadas que fez por aí, mandou dinheiro para Cuba, para África, para Venezuela, tudo foi no Equador, tudo foi lugar, isso aí jogando dinheiro fora aí. No segundo governo do Lula, no começo de 2007, caiu a CPMF. E eu falei aqui neste programa que a bagaça ia continuar, ia começar ali. Falei, tenho gravado aqui. Acabou a CPMF, a bagaça vai começar aqui. O Brasil vai entrar em crise a partir de agora. Batata. Batata doce. O Brasil aguentou, passou o governo do Lula, passou o primeiro governo da Dilma, no rescaldo da CPMF. A partir do segundo ano do governo da Dilma começou a crise. Porque acabou o saldo da CPMF. No segundo governo da Dilma, ela já entrou em desespero, sem dinheiro. Fez uma série de favores, de cagadas, para manter as aparências, né? Congelou o preço de energia, reduziu o preço do IPI e tal, a alíquota do IPI. Tal. Fez uma série de coisas completamente idiotas. Resultado, a Dilma caiu. Caiu porque não tinha dinheiro. As últimas verbas, né, que entraram, por exemplo, em Campo Grande aqui, foram do governo do Lula. Campo Grande. O Lula foi o melhor prefeito de Campo Grande. As obras mais importantes que nós temos hoje em Campo Grande foram
benefícios do governo do Lula. Você tem que falar. Por quê? Porque tinha dinheiro, porque tinha CPMF. Aí a Dilma tentou ressuscitar a CPMF, é claro, não ia conseguir, né? Já estava com a corda no pescoço. Chamou Joaquim Levy topou tal, mas a população recusou, não quis nem saber de discussão. Agora vem o Bolsonaro, e ele sabe, o Bolsonaro sabe, e é bom que os amigos, os militantes do bolsonarismo saibam disso, que se não aprovar a CPMF na reforma trabalhista, na reforma tributária, o governo do Bolsonaro vai para o lixo. Ele não vai conseguir governar se não tiver a CPMF. E é bom que você grave o que eu estou falando aqui agora. Não vai sair dessa. Porque não vai ter dinheiro. Já está no sufoco para pagar a conta a partir deste mês de setembro. O orçamento já está contingenciado em cerca de 30%, 40%, prejudicando todos os setores da atividade. O país está ameaçado de parar por falta de dinheiro. E se não sai a CPMF, ele está morto. É preciso que o bolsonarista mais convicto, mais fanático, comece a se preparar para defender a CPMF. Porque os grandes empresários vão ser contra, o mercado vai ser contra, a imprensa vai ser contra, inclusive eu vou ser contra. Agora é preciso que o bolsonarista assuma esta responsabilidade para que o governo do Bolsonaro tenha sucesso. Porque senão vai ser mais um retumbante fracasso republicano. Não sou profeta, não. Eu estou fazendo apenas uma leitura correta da realidade brasileira. A mesma realidade que está envolvendo a equipe econômica do governo. Essa equipe não foi capaz de assumir isso no começo do governo. Não foi capaz de assumir durante a campanha eleitoral. Mas eu já falava aqui, antes e durante a campanha eleitoral, que se não tiver CPMF, se não tiver dinheiro novo, o Brasil não sai do buraco. Eu falei isso desde o começo. Falei e repito. Repito e insisto. Se não tiver grana nova, se não tiver dinheiro novo, o país não sai do buraco. Por mais que eu seja contra, eu tenho que ser contra e ser sincero. Afinal de contas, eu estou aqui para passar informação. Não estou aqui para agradar as pessoas. A pessoa fala, não, Sérgio Cruz, você tem que falar coisa que o povo gosta de ouvir. Não, eu não estou aqui, eu não sou candidato, já fui e perdi. Eu estou aqui para falar aquilo que eu acho que é verdade. Estou aqui para ouvir as pessoas que acham que eu estou equivocado. Sérgio Cruz, você está errado, não é bem assim. Quero ouvir economistas, financistas, gente do povo. Não, você está errado. O presidente pode fazer assim. Ninguém deu ideia para o presidente, olha, você faz assim que você sai do buraco. O país sai do buraco. A única ideia que deram ao presidente é a única execuível, que é
a contribuição financeira. Fora disso, já tentaram tudo. Tentaram a reforma trabalhista, que ia resolver o problema do mercado de trabalho, não resolveu nada. Tentaram, tudo não foi coisa. Reforma da Previdência, que não vai resolver nada. Se não tiver dinheiro novo na praça, não vai resolver o problema. Tem que ter dinheiro novo, grana. Grana. E é isso que... Falei ontem aqui sobre censura. E não vou falar mais não. Quem é contra a ditadura é também contra a censura. Agora, está fazendo um calor velho e conseguir passar esse verão aqui, esse inverno, o inverno no inferno, coisa mais quente do que essa temperatura atual em Campo Grande, faz tempo que eu não vejo. Por que está tão quente assim, se nunca foi tão quente assim? Por que faz tanto calor em Cuiabá? Cuiabá sempre foi quente, mas nunca foi tão quente assim, de ser 42 graus. 42 graus dá uma sensação térmica de quase 50 graus. É o que a gente está vivendo hoje aqui em Campo Grande, um absurdo. Não chove. Ainda tem uns palhaços aí que botam fogo, né? Queima. Faz queimada. Devia ter uma lei muito mais rigorosa, né, no Brasil para essa época do ano. Tem um decreto aí do presidente da República proibindo queimadas, ninguém respeita. Como era um projeto de lei que incluiu o Brasil inteiro, o pessoal sugeriu o presidente da República que mudasse. Só o seguinte, se eu mudo... Nessa época do ano. Calma, tem um decreto aí do presidente da República proibindo queimadas, ninguém respeita. Ninguém respeita. O pessoal continua queimando do mesmo jeito. Aí apareceu agora o pessoal de Israel. Ah, o pessoal de Israel agora vai dar jeito. Se o pessoal de Israel der um jeito na queimada, igual deu na Brumadinho lá, tiveram que passar uma semana em Brumadinho e foram embora. Não resolveram nada, não encontraram um corpo, não resgataram um corpo, foram embora. Esperar que eles tenham trazido água, né, lá de Israel para apagar o fogo, apagar o incêndio. Esperar que os tanques dos aviões de lá tenham trazido água. Que em Brumadinho falaram, não, aqui é uns equipamentos modernos, aqui um equipamento que se o celular tivesse ligado, podia ter em qualquer profundidade, que agora celular na lama de Brumadinho vai estar funcionando, né? Só na cabeça deles que cabia isso. Sei lá, caiu água, acabou, meu. Na lama vai funcionar, não. Ela está ligado. Bem, muito obrigado a todo mundo pela audiência, pela preferência, pela participação. E continue ligado na Via Morena, na tvdob.com.br, que a gente continua com a programação normal, né? Tem desenho animado, tem programas da natureza, documentários excelentes e tal, na programação 24 horas na viamorena.com e da tvdob.com.br. Muito obrigado mesmo e tchau, Pica-Pau.